Olá, queridos alunos e alunas, mais uma aula de lógica de programação. Hoje nós vamos fazer uma revisão do comando enquanto. Tá? O comando enquanto é um comando de repetição. Tá? Nós temos vários tipos de comandos, tá? Dentro de um algoritmo, no caso do pseudocódigo, que são os comandos de entrada e saída, os comandos de atribuição, os comandos de seleção e os comandos de repetição. Tá? Na aula passada nós vimos sobre o comando C, que é um comando de seleção. Na aula de hoje nós vamos ver um dos comandos de repetição, que é o enquanto. Tá? É uma estrutura que faz com que um grupo de comandos se repita de acordo com uma condição. A sintaxe do comando, ou seja, a maneira como se escreve o comando é essa aqui, ó, o nome do comando enquanto, uma condição, a palavra faça e a lista dos comandos, e a palavra fim enquanto. Essa é a maneira de escrever o comando enquanto. Lembrando que o final de cada comando tem um ponto e vírgula. Então, esse ponto e vírgula aqui é o ponto e vírgula final do comando enquanto. Esses pontos e vírgula aqui são o final de cada um dos comandos que está dentro da estrutura de repetição. Como é que funciona o comando enquanto? O comando enquanto funciona da seguinte maneira. A condição é testada, tá? Se ela for verdadeira, ele vai executar todos esses comandos aqui. Tá? Quando a condição testada for falsa, ele não executa esses comandos aqui e segue adiante. Tá? Quando essa condição é verdadeira, ele executa todos os comandos que estão aqui e volta para testar a condição novamente, certo? Então é dessa maneira que funciona a estrutura de repetição enquanto. Tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Enquanto x for menor que 7, faça b recebe 2, escreve x e fim do enquanto. Como é que vai funcionar isso aqui? Ele vai testar. Digamos que esse x aqui seja 5, tá? Então, 5 é menor que 7? Sim, 5 é menor que 7. Então, ele vai vai colocar 2 dentro da variável b, ele vai escrever o valor de x na tela e vai voltar lá. Vejam só o seguinte aqui nesse trecho aqui, ó. Como eu não mexo aqui dentro no valor de x, se essa estrutura, se essa condição que for verdadeira, ele nunca vai parar de repetir isso aqui, porque não muda em lugar nenhum aqui o x, certo? Isso aqui é um exemplo de um laço de repetição que tem um problema, né? Porque se esse x aqui não for menor, for maior, por exemplo, for 8, isso aqui vai dar falso e não vai fazer nada. Se for um valor aqui verdadeiro aqui, ele nunca vai parar de repetir isso aqui, certo? Então é dessa maneira que funciona o comando enquanto. Tá? Então, se a condição sempre for verdadeira, ele nunca para. Tá? Se a primeira vez for falsa, ele não repete nenhuma vez. Então, na realidade, essa repetição pode ser feita nenhuma vez, algumas vezes ou infinitas vezes, sem parar, certo? Exemplos de utilização. Tá? Então, aqui, ó, enquanto x for menor do que 3, faça, escreve x, x recebe x mais 1 e volta aqui. Notem aqui nesse exemplo aqui, ó, se esse x aqui for 0, por exemplo, que é menor que 3, vai dar verdadeiro, ele vai mostrar o x, só que ele vai somar um x aqui, ele está mudando o valor de x. Então, ele soma 1 aqui e volta lá. Vai chegar um ponto que ele vai deixar de ser menor do que o 3, tá? Então, ele vai encerrar esse laço de repetição. Esse enquanto aqui não tem o problema do exemplo anterior, tá? Esse outro aqui, enquanto A for maior que 1, ele vai executar esse comando. A recebe A divididos por 2. Então, digamos que eu tenho um valor aqui de 10. 10 é maior que 1, é verdadeiro. Então, ele vai pegar o A aqui e dividir por 2. 10 dividido por 2 vai ser 5. Aí ele vai voltar a testar. 5 é maior que 1? É.
Vejam como é que vai funcionar isso aqui. Ele vai diminuindo, porque cada vez que eu divido por 2, diminui o valor. Vai chegar uma hora que ele não vai ser mais maior do que 1, né? No exemplo aqui que eu dei, começando por 10, ele vai ser 5, vai ser depois 2,5, se essa variável for real, né? Se for inteira, ele vai ser só 2, né? Mas digamos que seja real. Tá? Então vai ficar 5, 2,5, depois 1,25 e a metade de 1,25 é 0,6, certo? 0,6 não vai ser mais maior do que 1, então ele vai parar de repetir, certo? Existe lá no YouTube várias aulas sobre a estrutura de repetição, tá? Inclusive tem algumas mostrando como é que a gente pode transformar um enquanto num repita ou num para. É bom vocês darem uma olhada. Inclusive nós fizemos um exercício semana passada sobre isso aí, certo? Na aula de hoje o exercício vai ser baseado numa equação de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? Uma equação de primeiro grau é uma equação, tá, em que eu tenho dois termos, tá, em que eu multiplico uma constante A por um valor de entrada X e somo uma constante B. Tá? Notem que para uma equação de primeiro grau, esse A, tá, que multiplica o X aqui, tem que ser diferente de zero. É claro que se esse A for zero, o zero multiplicado por um valor qualquer vai dar zero. Então isso aqui, esse y sempre seria igual a b. Então isso aqui não seria uma equação mais de primeiro grau, e sim uma equação, seria uma constante, né? Quando a constante a dessa equação for maior que zero, a gente diz que a função é crescente. Quando o a for menor do que zero, a gente diz que essa função é decrescente. O que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor do x, tá, para quando o y for igual a zero. Certo? Então, se eu atribuo o zero aqui, eu vou calcular, ver quanto é o valor desse x aqui. Certo? Então, essas são as informações teóricas sobre equação de primeiro grau. Vejam o algoritmo que eu vou apresentar para vocês. Vou trabalhar com três variáveis, a, b e x. Então, defini como real, né? Declarei como real. Digite os valores de a, b e x, leia a, b e x. Se a é maior que zero, então escreva a função reticências, fim do C. Se a é menor do que zero, então escreva a função reticências, fim. E fim do algoritmo. Então esse é o algoritmo proposto para o exercício. Quero que vocês analisem esse algoritmo. Em primeiro lugar, definam o que são as entradas desse algoritmo. Segundo, definam o que são as saídas desse algoritmo. Terceiro, qual é o processo que transforma as entradas em saídas. Tá? E depois descrevam o que faz o algoritmo. Tá? Escrever em português, não é repetir o que cada comando faz, é o que o algoritmo faz, certo? Inclusive, vocês podem fazer essa descrição depois de completar o algoritmo, porque na realidade esse algoritmo tem algumas lacunas, e não é só essas reticências aqui, ó. Existe mais uma lacuna aqui, claro, baseado nessa ideia aqui, nessa teoria da equação de primeiro grau, tá? Então, eu quero que vocês vejam quais são as lacunas que tem ali e completem, tá? Completem esse algoritmo, tá? E, finalmente, eu quero que vocês ampliem o algoritmo para calcular, tá, a raiz da função. Certo? Então, essa é a aula dessa semana. Vocês podem fazer isso aí, enviar até o dia 6 de outubro. Semana que vem nós vamos ter a FEPEX, todo mundo vai estar ocupado. Tá? Então, vou dar esse prazo até lá. Certo? Qualquer dúvida,
mandem e-mail, tá? E até a próxima aula online.